Em 1955, um investigador particular chamado Álvaro Moutinho decidiu tratar o caso não como lenda, mas como um enigma real. Ele recolheu depoimentos, fotografou trilhos, entrevistou ex-funcionários da companhia de bondes e mergulhou nos arquivos da cidade. Descobriu que, no traçado da linha do bonde 42, havia um trecho antigo que passava por baixo de uma construção esquecida, um pequeno túnel selado durante a reforma dos anos 40, sem registro detalhado de quem o fechou. Mais estranho ainda, em documentos de 1903, um engenheiro alertava sobre um ponto estável no subsolo daquela região, algo que causava interferência elétrica e magnetismo irregular. Nunca corrigiram o problema, apenas desviaram linhas. O túnel, porém, coincidia exatamente com o ponto onde o bonde desapareceu. Os boatos ganharam um contorno sobrenatural quando um padre jesuíta, procurado por famílias desesperadas, declarou publicamente que acreditava em um corte no tecido da realidade naquela parte da cidade. Ele disse que não era obra de Deus, nem do diabo, mas de algo além da criação, um espaço onde o tempo poderia se dobrar. O religioso citou passagens antigas de cartas de missionários portugueses relatando, no século XVII, um clarão inexplicável no céu sobre a Baía de Guanabara e desaparecimentos de embarcações inteiras que foram dadas como fugas ou ataques piratas. A conexão era tênue, mas suficiente para alimentar a histeria. Em 1956, o bonde 42 foi oficialmente declarado como perda sem explicação, e a linha, desativada. O governo reformulou o sistema de bondes, substituindo gradualmente por ônibus, mas a história nunca foi apagada. Ainda hoje, antigos moradores contam que, em noites de calor sufocante, quando o ar parece parado e a cidade fica silenciosa demais, é possível ouvir ao longe o som de rodas metálicas nos trilhos que já não existem. Alguns dizem que, se você estiver nas ruas certas, entre Catete e Glória, e escutar o toque de um sino antigo cortando a madrugada, é sinal para sair dali imediatamente. Pois aqueles que esperam para ver de onde vem o som, muitas vezes não voltam para casa, e quando voltam, não lembram de onde estiveram, apenas acordam dias depois, exaustos, com um cheiro de ozônio na roupa e uma sensação constante de que alguém os observa através do reflexo dos vidros, como se estivessem sempre sendo chamados de volta para o mesmo trajeto que nunca termina. E assim, o Rio moderno construiu-se sobre as lendas do passado, e o caso do bonde 42 permanece como um dos maiores enigmas urbanos da década de 1950, um desaparecimento sem respostas, envolto em silêncios, medos e sinais que continuam a surgir, como se a cidade, em suas camadas invisíveis, ainda guardasse portas para lugares onde ninguém deveria entrar. Numa noite abafada do verão carioca de 1954, o centro do Rio de Janeiro pulsava com o ritmo de uma cidade que nunca dormia. Os bondes cruzavam as avenidas iluminadas por postes altos, e a mistura de música, conversas e o barulho metálico dos trilhos criavam um cenário de normalidade. O bonde 42 partiu da Praça 15 às 23h47, como fazia todos os dias, carregando trabalhadores exaustos, casais, e alguns curiosos que preferiam o transporte elétrico a táxis caros. Era apenas mais um bonde, uma viagem entre tantas outras que pareciam seguras e previsíveis. Porém, naquela noite, algo quebrou a lógica da rotina. O trajeto, que normalmente levaria 20 minutos até Botafogo, nunca chegou ao fim. O bonde, seus passageiros e até o condutor, desapareceram entre uma estação e outra, como se a cidade tivesse engolido em silêncio um pedaço de si mesma. No dia seguinte, o Rio acordou com um vazio estranho. Familiares esperavam no ponto final, autoridades revistavam trilhos, túneis e cruzamentos, mas não havia rastros. Os registros mostravam que o bonde 42 havia sido despachado, confirmado nos diários da companhia, mas após sair de certa curva no Catete, simplesmente não reapareceu em nenhuma linha, como se os trilhos se abrissem para uma dimensão invisível. Testemunhas relataram ouvir um estrondo abafado por volta da meia-noite, como o som de metal retorcendo-se, seguido de um silêncio pesado, quase antinatural, que durou vários segundos. Um morador da rua do Catete, debruçado na janela, disse ter visto luzes piscando no ar, não no chão, como se um clarão elétrico flutuasse acima do bonde, e logo depois, nada, só a rua vazia e a noite retomando seu curso comum. A polícia, pressionada, iniciou buscas intensas. Revistaram o trajeto completo, pediram relatórios da Light, empresa responsável pela eletricidade, e interrogaram moradores. Nenhum sinal de acidente, nenhuma marca de freada, nenhum destroço, nem mesmo uma peça caída. Os trilhos estavam intactos. O prefeito pediu sigilo, temendo o pânico na população, e mandou reforçar a segurança nos bondes. No entanto, os boatos se espalharam mais rápido que a contenção.
Nas rodas de conversa, o caso virou mito urbano instantâneo. Gente dizia que o bonde havia caído num túnel esquecido da época do Império. Outros juravam ter visto figuras de preto entrando no veículo pouco antes da partida. Havia quem falasse de um apagão seletivo, um fenômeno em que a cidade toda ficou silenciosa, exceto por um som de sinos ecoando, mesmo sem igrejas por perto. Alguns dias depois, o mistério ganhou um novo elemento. Um pescador, nas margens da Baía de Guanabara, afirmou ter encontrado boiando um dos bancos de madeira típico dos bondes, mas o objeto estava queimado nas laterais e frio ao toque, como se tivesse passado por chamas que não aquecem. Quando a peça foi levada para análise, descobriu-se algo ainda mais perturbador: a madeira estava enegrecida por dentro, enquanto a camada externa permanecia clara. Cientistas consultados não conseguiram explicar. Além disso, o banco tinha um leve cheiro metálico, semelhante a ozônio depois de uma descarga elétrica. A polícia descartou a peça como prova relevante, alegando que poderia ser lixo industrial. Mas para os moradores, era um sinal: o bonde 42 não apenas desaparecera, ele havia cruzado alguma fronteira invisível, algo entre o mundo físico e o que muitos chamavam a boca pequena, de o outro lado. As semanas se transformaram em meses, e os parentes dos desaparecidos viviam entre luto e esperança. Cartazes de procura se estampavam rostos sorridentes que talvez já não existissem mais. Alguns receberam ligações estranhas, vozes metálicas dizendo para não procurarem mais, pois eles estavam em casa. A telefonia da época registrou as chamadas, mas o rastreio não apontava origem, era como se as linhas fossem usadas de dentro delas mesmas, um circuito fechado, impossível tecnicamente para 1954. Uma senhora, mãe de um dos rapazes sumidos, jurou que ouviu o filho chamando seu nome pela janela certa noite, e ao olhar para fora, viu o bonde passando, silencioso, sem faíscas, deslizando sobre os trilhos como uma sombra. Mas o veículo não emitia som de motor, não havia condutor, e os passageiros pareciam imóveis, com os olhos abertos, porém sem piscar. O bonde atravessou a esquina e nunca mais foi visto. Relatos assim começaram a multiplicar-se, todos com detalhes semelhantes. O bonde surgia sempre entre meia-noite e 3 da manhã, em ruas onde a linha já não passava, flutuando levemente acima dos trilhos, silencioso, carregando figuras pálidas. Um marinheiro que voltava do serviço afirmou ter visto o número 42 iluminado, mas com os dígitos tremendo, como se estivessem vivos, vibrando na frente do veículo. Quando tentou se aproximar, sentiu um frio intenso, apesar do calor da madrugada. Outro homem relatou que, ao cruzar com o bonde fantasma, teve todos os pelos do corpo arrepiados e depois percebeu que o relógio havia parado por exatos 7 minutos.